Existe um momento na vida em que parece que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Planos que você construiu por anos começam a ruir. Portas que pareciam certas se fecham sem explicação. Pessoas se afastam, o dinheiro aperta, as oportunidades desaparecem. E a pergunta começa a ecoar dentro da mente: o que está acontecendo comigo? A maioria das pessoas acredita que quando tudo começa a dar errado, significa que perdeu o controle da própria vida. Mas a antiga sabedoria judaica ensina algo profundamente diferente. Durante séculos, rabinos, estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala, observaram um padrão intrigante na jornada humana. Muitos dos maiores momentos de crescimento, prosperidade e transformação começaram exatamente em períodos que pareciam completos fracassos. Isso acontece porque existe algo que poucos percebem. Nem todo caos significa destruição. Às vezes, o que parece desmoronar está apenas sendo reorganizado. Os antigos mestres de Israel ensinavam que existem momentos em que a vida remove certas estruturas para preparar algo maior. Só que quando estamos dentro da tempestade, não conseguimos enxergar o propósito. Se você sente que está vivendo um desses momentos agora, este ensinamento pode mudar completamente a forma como você interpreta sua própria história. Porque existe um princípio profundo transmitido pelos sábios da tradição judaica, que explica exatamente o que fazer quando tudo parece estar dando errado. E entender esse princípio pode transformar a maneira como você encara dificuldades, decisões e o próprio destino. Quando a vida parece desmoronar, o momento que confunde a alma. Existe um momento na vida em que tudo parece sair do lugar. Você segue um caminho, faz planos, trabalha duro, acredita que está avançando na direção certa. Então, sem aviso, algo começa a mudar. Pequenas dificuldades aparecem, depois surgem obstáculos maiores. De repente, aquilo que parecia seguro começa a balançar. O que antes fazia sentido agora parece confuso. Nesse instante, muitas pessoas sentem como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mente tenta entender o que aconteceu. Onde foi o erro? Em qual decisão o caminho começou a dar errado? Será que tudo foi um engano? Esse tipo de pergunta é mais comum do que se imagina. A verdade é que quase todas as pessoas atravessam momentos assim. Momentos em que a vida parece entrar em desordem. Projetos que pareciam promissores não avançam. Planos cuidadosamente organizados não se realizam. Situações inesperadas surgem e mudam completamente o rumo das coisas. A reação natural do ser humano é interpretar esses momentos como fracasso. A mente rapidamente cria uma narrativa. Algo deu errado. Eu perdi o controle. O futuro ficou incerto. Mas a antiga sabedoria judaica oferece uma visão muito mais profunda sobre esses períodos. Durante gerações, rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala observaram que a vida humana não se desenvolve em linha reta, ela avança em ciclos. Existem fases de construção, fases de pausa, fases de ruptura e fases de reconstrução. O problema é que quando estamos vivendo uma ruptura, raramente conseguimos perceber que aquilo faz parte de um ciclo maior. Os sábios de Israel ensinavam que momentos de desordem têm um poder especial. Eles revelam coisas que permaneciam escondidas quando tudo estava funcionando normalmente. Quando a vida segue tranquila, muitas vezes a pessoa não questiona suas escolhas. Ela continua caminhando no mesmo ritmo, repetindo as mesmas decisões, seguindo o mesmo padrão. Mas quando algo começa a desmoronar, a mente desperta. Perguntas surgem, reflexões aparecem. A pessoa começa a observar sua própria vida com mais atenção.
É nesse ponto que algo muito importante acontece. A tradição judaica ensina que dificuldades podem funcionar como despertadores da consciência. Elas forçam o ser humano a parar, refletir e perceber aspectos da realidade que antes passavam despercebidos. Os mestres da Torá, do Talmud e da Cabala sempre alertaram que o maior risco nesses momentos não é a dificuldade em si. O verdadeiro perigo está na forma como a pessoa interpreta o que está acontecendo. Quando alguém acredita que tudo está dando errado, a tendência é reagir rapidamente. A pessoa tenta resolver tudo ao mesmo tempo, tenta consertar cada problema com pressa. Muitas vezes toma decisões impulsivas, movidas pela ansiedade. E decisões tomadas em momentos de confusão raramente são decisões sábias. Por isso, os antigos sábios ensinavam algo que pode parecer simples, mas que exige grande maturidade. Quando a vida entra em turbulência, o primeiro passo não é agir. O primeiro passo é observar. Observar o que está acontecendo. Observar o que mudou. Observar quais caminhos estão se fechando e quais novas perguntas começaram a surgir. Porque existe algo curioso sobre os momentos em que a vida parece desmoronar. Muitas vezes, eles não são sinais de que tudo terminou. Muitas vezes, são sinais de que algo precisa ser reorganizado. Só que quando estamos no meio da tempestade, essa ideia parece impossível de aceitar. A mente humana prefere segurança, prefere estabilidade, prefere sentir que tem controle sobre o que vai acontecer amanhã. Quando esse controle desaparece, surge o medo. E é exatamente aqui que começa um dos ensinamentos mais surpreendentes transmitidos pelos sábios da tradição judaica. Um ensinamento que explica por que certos períodos de confusão podem, na verdade, estar preparando mudanças profundas que ainda não conseguimos enxergar. O antigo ensinamento judaico sobre os dias de confusão. Existe um ensinamento antigo transmitido entre os sábios de Israel que raramente é compreendido à primeira vista. Esse ensinamento diz que os momentos de maior confusão na vida de uma pessoa muitas vezes antecedem períodos de grande clareza. Parece paradoxal. Quando tudo está incerto, a mente imagina que perdeu a direção. Mas a tradição judaica observa esses momentos de uma maneira completamente diferente. Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala sempre ensinaram que a confusão não surge apenas por acaso. Em muitos casos, ela aparece quando estruturas antigas começam a perder sentido e novas estruturas ainda não foram completamente formadas. Pense na vida como uma construção. Durante muito tempo, você levanta paredes, organiza caminhos, estabelece rotinas. Tudo parece estável, tudo parece definido. Só que, em algum momento, aquilo que foi construído deixa de ser suficiente para o próximo nível da jornada. A pessoa não percebe isso imediatamente. Por fora, tudo ainda parece normal, mas por dentro, algo começa a se mover. Pequenos sinais aparecem. Algumas coisas param de funcionar como antes. O que antes era claro começa a gerar dúvidas. É exatamente nesse ponto que surge o que os sábios chamavam de dias de confusão. Esses dias não significam que a vida perdeu o rumo. Significam que o rumo antigo está sendo questionado. Os mestres da tradição judaica observavam que muitas pessoas entram em desespero nesses períodos. Elas acreditam que precisam encontrar respostas rápidas. Querem resolver tudo imediatamente. Tentam restaurar o equilíbrio antigo sem perceber que talvez aquele equilíbrio já não sirva mais. A sabedoria judaica propõe uma atitude muito diferente. Em vez de lutar desesperadamente para restaurar o passado, o ensinamento é observar o processo com mais atenção. A confusão, segundo os sábios, muitas vezes indica que a mente está sendo preparada para uma nova compreensão. Quando tudo é previsível, a pessoa raramente questiona suas escolhas. Ela segue o caminho que já conhece.
Mas quando surgem dúvidas, algo interessante acontece. A mente começa a buscar respostas mais profundas. A pessoa começa a refletir sobre decisões que antes eram automáticas. Essa busca por entendimento é um passo essencial para qualquer transformação verdadeira. Os estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala explicavam que a clareza raramente surge sem antes passar por um período de questionamento. É no espaço da dúvida que novas percepções começam a nascer. Por isso, os sábios aconselhavam calma nesses momentos. Eles ensinavam que a confusão não deve ser vista como inimiga. Ela pode ser um sinal de que a mente está abandonando antigas certezas para abrir espaço a uma compreensão mais ampla. Existe uma diferença importante entre estar perdido e estar atravessando uma transição. Quando alguém está realmente perdido, não existe direção alguma, mas nos períodos de transição, a direção antiga desaparece justamente porque uma nova direção está prestes a surgir. A dificuldade está no fato de que essa nova direção ainda não é visível. E essa invisibilidade é o que gera ansiedade. O ser humano quer garantias, quer sinais claros, quer saber que o próximo passo será seguro. Só que a tradição judaica sempre ensinou que os momentos mais transformadores da vida raramente vêm acompanhados de garantias. Eles começam como perguntas sobre escolhas, caminhos e propósito. Essas perguntas podem parecer desconfortáveis no início, mas são exatamente elas que abrem espaço para algo que os sábios consideravam fundamental para qualquer grande mudança. Uma preparação que acontece em silêncio, antes mesmo que a pessoa perceba que sua vida está prestes a entrar em um novo capítulo. O segredo da preparação invisível, segundo os sábios do Talmud. Existe uma ideia profundamente intrigante presente na tradição judaica que atravessou gerações de rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala. Essa ideia afirma que muitas das mudanças mais importantes da vida começam muito antes de se tornarem visíveis. Os sábios do Talmud ensinavam que existe um período silencioso de preparação que acontece antes de qualquer transformação significativa. Esse período não chama a atenção, não gera celebração. Muitas vezes, ele é interpretado como atraso, dificuldade ou até fracasso. Mas para quem observa a vida com mais profundidade, esse período tem um significado completamente diferente. Os mestres de Israel explicavam que nada de verdadeiramente importante surge de forma imediata. Antes que uma nova fase da vida se revele, diversas pequenas mudanças começam a acontecer nos bastidores da realidade. Algumas dessas mudanças acontecem dentro da própria pessoa. Novas perguntas surgem, antigas certezas começam a ser questionadas. A mente começa a perceber que certos caminhos já não produzem o mesmo resultado de antes. Outras mudanças acontecem fora. Situações inesperadas surgem. Encontros que pareciam improváveis acontecem. Algumas portas se fecham de maneira inesperada. Outras oportunidades aparecem de forma sutil. Quando tudo isso começa a ocorrer ao mesmo tempo, muitas pessoas acreditam que algo está saindo do controle. A sabedoria judaica enxerga esse processo de forma diferente. Os sábios ensinavam que esses movimentos fazem parte de uma preparação invisível, uma reorganização que acontece antes de qualquer nova construção. Para entender esse princípio, imagine um campo onde uma nova plantação será feita. Antes que qualquer semente seja colocada no solo, o terreno precisa passar por um processo de preparação. O solo precisa ser revirado. As raízes antigas precisam ser removidas. A terra precisa ser reorganizada. Para quem olha de fora, pode parecer destruição. O campo que antes estava organizado agora parece desordenado.
Mas quem entende o processo sabe que aquela desordem é necessária para que algo novo possa crescer. A tradição judaica usa essa mesma lógica para explicar certos momentos da vida. Quando estruturas antigas começam a se desfazer, a pessoa pode interpretar isso como perda. Mas muitas vezes aquilo é apenas o início de uma preparação para algo que ainda não apareceu. Os sábios do Talmud também ensinavam que esse período tem um papel importante no desenvolvimento interior da pessoa. Durante a preparação invisível, habilidades são desenvolvidas, experiências são acumuladas, lições são aprendidas. A mente começa a adquirir uma compreensão que antes não existia. Se a transformação acontecesse imediatamente, a pessoa talvez não estivesse pronta para sustentá-la. Por isso, muitas mudanças importantes da vida passam primeiro por uma fase silenciosa de preparação. Essa fase exige paciência, exige atenção, exige confiança de que nem tudo que está acontecendo pode ser compreendido no momento presente. Os mestres da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que a pressa é inimiga desse processo. Quando alguém tenta acelerar aquilo que ainda está em preparação, corre o risco de interromper um ciclo que ainda não terminou de se formar. É por isso que alguns dos maiores sábios de Israel aconselhavam algo que parece simples, mas exige grande maturidade. Aprender a reconhecer quando a vida está preparando algo em silêncio. Nem toda pausa significa estagnação. Nem toda dificuldade significa retrocesso. Às vezes, aquilo que parece um atraso é apenas o tempo necessário para que uma nova etapa da vida seja construída com bases mais fortes. E compreender isso abre espaço para perceber outro ensinamento surpreendente da tradição judaica sobre os caminhos que desaparecem quando menos esperamos. Porque algumas portas precisam se fechar para que outras possam existir. Existe uma experiência que quase todo ser humano enfrenta em algum momento da vida. Você investe tempo, esforço e esperança em um caminho. Trabalha duro para construir algo. Acredita que finalmente encontrou a direção certa. Então, de forma inesperada, aquela porta se fecha. Pode ser uma oportunidade que desaparece, um projeto que não avança, uma relação que termina, um plano que parecia promissor, mas simplesmente não se concretiza. A reação imediata da mente é perguntar: por que isso aconteceu? A antiga sabedoria judaica oferece uma perspectiva que muda completamente a forma de interpretar esses momentos. Durante séculos, rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala ensinaram que algumas portas se fecham não como punição, mas como redirecionamento. Essa ideia pode parecer difícil de aceitar quando estamos vivendo a situação. Quando uma porta se fecha, o sentimento inicial costuma ser frustração. Às vezes surge a sensação de que algo foi perdido. A mente tenta imaginar como as coisas poderiam ter sido se aquela oportunidade tivesse continuado aberta. Mas os sábios de Israel observavam um padrão curioso ao longo da vida de muitas pessoas. Diversas histórias de transformação começam exatamente com uma porta que se fechou. Os mestres da tradição judaica explicavam que o ser humano tem uma tendência natural a se apegar a caminhos conhecidos. Quando algo parece funcionar, a pessoa continua seguindo naquela direção sem questionar se aquele caminho ainda é o melhor para o futuro. Esse apego ao que é familiar pode impedir novas possibilidades de aparecerem. Se todas as portas permanecessem abertas ao mesmo tempo, a pessoa raramente sentiria necessidade de buscar algo diferente. É exatamente por isso que, em certos momentos, algumas portas desaparecem. Quando um caminho deixa de existir, a mente é obrigada a olhar ao redor. Novas perguntas surgem. Novas direções começam a ser consideradas. O que antes parecia ser a única possibilidade começa a dividir espaço com outras alternativas.
A tradição judaica ensina que muitas oportunidades importantes da vida só se tornam visíveis depois que certos caminhos antigos deixam de existir. Isso acontece porque a atenção da pessoa finalmente se volta para algo que antes passava despercebido. Os sábios da Torá, do Talmud e da Cabala também alertavam para um detalhe importante nesses momentos. Quando uma porta se fecha, a mente tende a gastar energia tentando reabrir aquilo que já terminou. A pessoa insiste, tenta forçar o retorno de algo que não está mais disponível. Muitas vezes, perde tempo lutando contra uma realidade que já mudou. Os mestres de Israel aconselhavam outra atitude. Em vez de gastar energia tentando restaurar o que já terminou, o ensinamento é direcionar a atenção para aquilo que ainda pode surgir. Isso não significa ignorar a frustração. Sentimentos fazem parte da experiência humana, mas significa reconhecer que um caminho encerrado pode abrir espaço para uma direção que antes não era visível. Existe algo curioso sobre as portas que se fecham na vida. Muitas vezes, elas só revelam seu verdadeiro significado muito tempo depois. Anos mais tarde, a pessoa olha para trás e percebe que aquele fechamento inesperado foi o que a colocou diante de oportunidades que jamais teriam aparecido se o caminho antigo tivesse continuado. Os sábios da tradição judaica observavam que a vida raramente remove algo sem criar espaço para outra coisa. A dificuldade está no fato de que o novo caminho quase sempre aparece de forma discreta. Ele não surge imediatamente com grandes sinais. Muitas vezes, começa como uma pequena possibilidade, uma nova ideia ou um encontro inesperado. E é exatamente nesses momentos que entra outro ensinamento profundo, transmitido pelos mestres de Israel, sobre a forma correta de atravessar períodos de incerteza. A lição dos sábios sobre paciência em tempos de pressa interior. Existe um conflito silencioso que surge sempre que a vida entra em um período de incerteza. Por fora, as circunstâncias parecem exigir calma e observação. Mas por dentro, a mente começa a criar uma pressão intensa por respostas imediatas. Surge uma sensação de urgência. Uma voz interna começa a dizer que algo precisa ser resolvido agora. Essa pressa interior é uma das reações mais comuns quando as coisas parecem sair do controle. A pessoa sente que precisa agir rapidamente para restaurar a estabilidade. Começa a buscar soluções apressadas, tenta reorganizar tudo ao mesmo tempo, toma decisões que prometem alívio imediato. Os sábios da tradição judaica observaram esse comportamento humano com muita atenção ao longo dos séculos. Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que os momentos de maior pressão emocional são exatamente aqueles que exigem mais paciência. Esse ensinamento parece simples, mas carrega uma profundidade extraordinária. Quando tudo parece incerto, a mente quer acelerar o tempo, quer encontrar respostas rápidas, quer reconstruir a sensação de controle o mais rápido possível. Só que muitas decisões tomadas sob pressão acabam sendo guiadas pelo medo e não pela clareza. Os mestres de Israel ensinavam que a pressa costuma ser um sinal de inquietação interior. Quando a mente está tranquila, ela consegue observar os acontecimentos com mais lucidez. Mas quando a ansiedade domina o pensamento, a pessoa passa a reagir em vez de compreender. É exatamente nesse ponto que muitos caminhos da vida acabam sendo escolhidos de maneira precipitada. A tradição judaica sempre valorizou profundamente a virtude da paciência consciente. Não se trata de passividade. Não significa ficar parado esperando que algo aconteça sozinho. A paciência ensinada pelos sábios é uma postura ativa de observação e discernimento.
Ela permite que a pessoa atravesse períodos de incerteza sem tomar decisões que mais tarde poderiam gerar arrependimento. Os estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que certos processos da vida possuem um ritmo próprio. Algumas respostas não aparecem imediatamente porque ainda existem elementos que precisam se desenvolver. Quando alguém tenta acelerar um processo que ainda não amadureceu, corre o risco de construir algo frágil. Imagine alguém que planta uma árvore e poucos dias depois começa a puxar o tronco para que ela cresça mais rápido. A intenção pode ser boa, mas o resultado seria destrutivo. Os sábios usavam comparações semelhantes para explicar que o crescimento verdadeiro exige tempo. Isso também se aplica às decisões importantes da vida. Quando a pessoa consegue manter a calma em meio à confusão, algo muito interessante começa a acontecer. A mente se torna mais sensível aos sinais da realidade. Pequenas percepções começam a surgir. Ideias que antes não eram visíveis passam a aparecer. A clareza raramente surge no meio do desespero. Ela aparece quando a mente encontra espaço para refletir. Por isso, os mestres de Israel ensinavam que a paciência em tempos de pressa interior não é apenas uma virtude espiritual. É também uma forma de inteligência prática. Quem aprende a esperar o momento certo enxerga caminhos que passam despercebidos para quem está dominado pela ansiedade. E quando essa calma interior começa a se estabelecer, a pessoa se torna capaz de perceber algo ainda mais profundo sobre os momentos difíceis da vida. Algo que os ensinamentos da Cabala explicam de uma maneira surpreendente. O poder de permanecer de pé quando tudo convida à desistência. Existe um ponto crítico que surge em quase toda a jornada humana. Um momento em que as dificuldades se acumulam, as respostas ainda não apareceram e a mente começa a considerar a possibilidade de desistir. Não é uma decisão que surge de forma dramática. Muitas vezes aparece como um pensamento silencioso, quase imperceptível. Uma voz interior começa a sugerir que talvez seja melhor parar de tentar. Esse momento foi observado com grande atenção pelos sábios da tradição judaica ao longo das gerações. Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala perceberam que esse instante representa um dos maiores testes da jornada humana. Não porque a pessoa esteja diante de um obstáculo impossível, mas porque sua própria mente começa a questionar a continuidade do caminho. Quando as coisas estão funcionando, seguir em frente parece natural. A motivação surge com facilidade. A energia aparece quase automaticamente. Mas quando surgem dificuldades prolongadas, algo diferente acontece. A mente começa a negociar com o esforço. Começa a avaliar se vale a pena continuar. Os mestres de Israel ensinavam que esse ponto de tensão revela algo muito importante sobre o desenvolvimento interior de uma pessoa. Eles afirmavam que o verdadeiro caráter não se manifesta quando tudo está favorável. Ele se revela quando continuar exige coragem. Essa coragem não é barulho nem dramatização. É uma decisão silenciosa de permanecer de pé, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A tradição judaica valoriza profundamente essa postura. Nos ensinamentos transmitidos pelos sábios da Torá, do Talmud e da Cabala, a perseverança é vista como uma força que molda o destino de maneira gradual. Isso acontece porque cada momento em que a pessoa decide continuar, mesmo sem garantias, fortalece sua estrutura interior. A mente aprende a lidar com incerteza. O coração aprende a suportar períodos de espera. A consciência começa a compreender que o valor de um caminho não depende apenas dos resultados imediatos. Os mestres de Israel também observavam que muitas pessoas abandonam processos importantes pouco antes de algo começar a se transformar. Isso acontece porque o ser humano tem dificuldade em perceber mudanças que ainda estão em estágio inicial.
A pessoa olha para a realidade e vê apenas o esforço acumulado. Não percebe as pequenas transformações que já começaram a ocorrer nos bastidores. A sabedoria judaica ensina que muitos resultados importantes amadurecem em silêncio. Eles não aparecem de forma repentina. Surgem gradualmente, depois de um período em que parece que nada está acontecendo. É por isso que permanecer de pé nesses momentos possui um significado tão profundo. Cada dia em que a pessoa escolhe continuar, desenvolve qualidades internas que não poderiam surgir em um caminho fácil. Disciplina, resistência emocional, clareza de propósito e maturidade espiritual começam a se formar. Essas qualidades são exatamente aquilo que sustenta os momentos de prosperidade quando eles finalmente chegam. Os sábios da tradição judaica também alertavam que desistir cedo demais pode interromper processos que estavam próximos de se revelar. Muitas vezes, a transformação começa a surgir logo depois do ponto em que a maioria das pessoas teria abandonado o caminho. Por isso, os mestres de Israel ensinavam que a perseverança não é apenas uma questão de esforço. É uma forma de confiança no processo da vida. Quando alguém aprende a permanecer firme, mesmo durante períodos difíceis, algo começa a mudar dentro dessa pessoa. A forma de enxergar os desafios se transforma. A mente passa a perceber dificuldades não apenas como obstáculos, mas como partes de uma jornada maior. E é exatamente nesse ponto que um dos ensinamentos mais profundos da Cabala começa a fazer sentido. O ensinamento cabalístico sobre a luz escondida nas crises. Existe um princípio profundo dentro da sabedoria da Cabala que sempre intrigou aqueles que estudaram a tradição judaica ao longo dos séculos. Esse princípio afirma algo que, à primeira vista, parece contraditório. Muitas vezes, a maior luz está escondida exatamente nos momentos de maior escuridão. Para compreender essa ideia, é preciso abandonar a visão superficial que normalmente usamos para interpretar as dificuldades da vida. Quando algo dá errado, a mente humana tende a enxergar apenas perda, frustração ou fracasso. O olhar fica preso ao que desapareceu ou ao que não aconteceu como esperado. Mas os mestres da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que certos acontecimentos possuem camadas mais profundas de significado. Segundo a tradição cabalística, a vida não se move apenas por eventos visíveis. Existe também um movimento interno de desenvolvimento espiritual e mental que muitas vezes acontece através dos desafios. Quando tudo está confortável, a pessoa tende a permanecer na mesma forma de pensar. Ela continua usando as mesmas estratégias, as mesmas percepções e os mesmos hábitos. Esse estado de estabilidade pode parecer positivo, mas muitas vezes ele mantém o ser humano limitado ao nível de consciência que já possui. Os sábios de Israel observaram que as crises têm a capacidade de romper esse estado de acomodação. Quando algo inesperado acontece, a pessoa é forçada a olhar para dentro de si mesma. Começa a questionar suas crenças, suas decisões e a forma como vinha conduzindo sua própria vida. Esse processo pode ser desconfortável, mas também possui um poder transformador extraordinário. A Cabala explica que a luz, simbolicamente, representa expansão de consciência, compreensão e crescimento interior. A escuridão representa momentos em que essa luz ainda não está visível. Só que, segundo os ensinamentos transmitidos pelos mestres da tradição judaica, muitas vezes a escuridão não é ausência de luz. Ela é apenas o momento em que a luz ainda não foi revelada. Pense em uma semente plantada no solo. Antes que qualquer sinal de crescimento apareça na superfície, existe um processo silencioso acontecendo dentro da terra. Para quem observa o solo de fora,
nada parece estar acontecendo. Mas no interior daquele ambiente escuro, a semente começa a se abrir, a criar raízes e a preparar o surgimento de algo novo. Os sábios da Torá, do Talmud e da Cabala utilizavam imagens semelhantes para explicar certos momentos da vida humana. Quando alguém atravessa um período difícil, pode parecer que tudo está parado ou regredindo. Mas em muitos casos, algo está sendo transformado internamente. Novas percepções surgem. Velhas ilusões se dissolvem. A pessoa começa a compreender aspectos da vida que antes passavam despercebidos. Esse tipo de transformação raramente acontece em momentos de conforto absoluto. Por isso, os mestres de Israel ensinavam que algumas das maiores evoluções pessoais surgem em períodos que, à primeira vista, parecem negativos. Isso não significa que a dificuldade seja algo desejável. O sofrimento nunca foi romantizado na tradição judaica. O que os sábios ensinaram foi algo diferente. Eles explicavam que quando uma crise aparece, ela pode carregar dentro de si um potencial oculto de crescimento. Esse potencial se manifesta quando a pessoa decide aprender com o momento, em vez de apenas resistir a ele. A Cabala ensina que a luz escondida nas crises se revela quando o ser humano consegue enxergar o aprendizado que está sendo oferecido naquele instante. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a perceber algo surpreendente. As dificuldades que surgem na vida frequentemente revelam capacidades que estavam adormecidas dentro da própria pessoa. Como? As dificuldades revelam partes de você que ainda estavam adormecidas. Existe algo que muitos só percebem muito tempo depois de atravessar um período difícil. Algumas das capacidades mais importantes que possuímos só aparecem quando somos colocados diante de desafios reais. Enquanto tudo está confortável, grande parte do potencial humano permanece adormecido. Os sábios da tradição judaica observaram esse fenômeno ao longo de gerações. Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que o ser humano carrega dentro de si forças que muitas vezes não são percebidas até que uma situação exija que elas despertem. Quando a vida está estável, a pessoa costuma agir dentro de um conjunto limitado de hábitos e respostas. Ela resolve problemas conhecidos, repete estratégias que já funcionaram antes e raramente precisa explorar novos caminhos internos. Esse estado cria uma sensação de segurança, mas também mantém muitas habilidades ocultas. Os mestres de Israel ensinavam que as dificuldades possuem a capacidade de revelar aspectos da personalidade que antes estavam escondidos. Uma situação inesperada exige criatividade. Um obstáculo exige coragem. Um período de incerteza exige paciência e clareza mental. De repente, qualidades que nunca haviam sido necessárias começam a surgir. A pessoa que acreditava não ter força descobre resistência. Aquela que se considerava limitada encontra soluções inesperadas. Quem achava que não conseguiria continuar percebe que possui uma capacidade de adaptação muito maior do que imaginava. Esse processo de descoberta interna sempre foi considerado muito importante dentro da sabedoria judaica. Os sábios da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que cada ser humano possui um potencial muito maior do que normalmente utiliza. Parte desse potencial permanece escondida simplesmente porque a vida nunca exigiu que ele fosse ativado. Mas quando surgem momentos difíceis, esse potencial começa a se manifestar. É como um músculo que só se fortalece quando é utilizado. No início, a experiência pode parecer desconfortável. A pessoa se vê diante de situações que nunca precisou enfrentar antes. Surge insegurança, surgem dúvidas, surge a sensação de que talvez aquilo seja grande demais. Mas com o tempo, algo começa a mudar.
A mente aprende a lidar com o desconhecido. O coração aprende a suportar pressão emocional. A consciência começa a perceber que existem capacidades internas que jamais teriam sido descobertas se a vida tivesse permanecido sempre fácil. Os mestres de Israel também observavam que esse tipo de crescimento raramente é percebido no momento em que está acontecendo. Durante a dificuldade, a pessoa tende a enxergar apenas o esforço. O foco está no problema que precisa ser resolvido. Mas anos depois, quando olha para trás, muitas pessoas percebem algo impressionante. Elas descobrem que as fases mais difíceis da vida foram exatamente aquelas que desenvolveram sua força interior, sua maturidade e sua capacidade de enfrentar o mundo com mais sabedoria. A tradição judaica nunca ensinou que a dificuldade deve ser buscada. O ensinamento é outro. Quando os desafios surgirem, existe uma oportunidade escondida dentro deles. Uma oportunidade de crescimento que muitas vezes só se revela para quem decide atravessar o momento com consciência e aprendizado. E quando a pessoa começa a perceber essa transformação interior, ela também começa a entender outro princípio importante transmitido pelos sábios da tradição judaica sobre a forma como interpretamos os acontecimentos da vida. A sabedoria judaica sobre não interpretar a vida apenas pelo momento atual. Existe um erro muito comum que a mente humana comete quando atravessa um período difícil. A pessoa olha para o momento presente e acredita que aquilo representa toda a sua história. Um acontecimento negativo passa a ser interpretado como sinal de fracasso definitivo. Uma fase complicada começa a parecer um destino permanente. Os sábios da tradição judaica alertaram sobre esse tipo de interpretação há muitos séculos. Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que um dos maiores enganos da mente humana é julgar toda a trajetória da vida com base em um único capítulo. A vida nunca foi compreendida na sabedoria judaica como uma sequência de eventos isolados. Os mestres de Israel ensinavam que cada acontecimento faz parte de um processo maior que muitas vezes só pode ser entendido quando observamos o caminho completo. Quando alguém está dentro de uma dificuldade, a visão tende a se tornar limitada. A atenção se concentra no problema imediato. A mente começa a imaginar cenários negativos para o futuro. Surge a sensação de que aquela situação define quem a pessoa é ou o que ela poderá alcançar. Mas os sábios da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que o momento presente raramente revela o significado completo de um acontecimento. Muitas situações da vida só mostram sua importância real anos depois. Algo que parecia um erro pode revelar-se uma correção de direção. Um caminho interrompido pode ter evitado um resultado que não teria sido benéfico. Uma dificuldade inesperada pode ter preparado a pessoa para uma oportunidade que ainda não existia naquele momento. Os mestres de Israel observavam que a mente humana possui uma tendência natural a procurar conclusões rápidas. Quando algo acontece, a pessoa quer imediatamente classificar aquilo como bom ou ruim, sucesso ou fracasso, avanço ou retrocesso. A tradição judaica ensina que essa necessidade de conclusões imediatas pode limitar a compreensão da realidade. Muitos acontecimentos da vida possuem consequências que se desenvolvem ao longo do tempo. Um encontro aparentemente simples pode mudar o rumo de uma história anos depois. Uma experiência difícil pode gerar uma sabedoria que só será útil muito tempo mais tarde. Quando alguém aprende a observar a vida com essa perspectiva mais ampla, algo importante começa a mudar. Os eventos deixam de ser vistos como sentenças definitivas. Eles passam a ser compreendidos como partes de um processo em desenvolvimento. Essa forma de enxergar a realidade exige paciência e maturidade emocional.
exige reconhecer que nem tudo pode ser compreendido imediatamente. Os sábios da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que a vida possui um ritmo próprio de revelação. Certas respostas só aparecem quando o tempo permite que todas as peças da história se conectem. Enquanto isso não acontece, a pessoa precisa aprender a caminhar sem ter todas as explicações. Essa postura não significa ignorar os desafios ou fingir que as dificuldades não existem. Significa compreender que o momento atual não possui poder para definir o significado completo da jornada. E quando alguém começa a desenvolver essa visão mais ampla, também passa a perceber um erro muito comum que surge exatamente nos momentos em que a vida entra em turbulência. O perigo de reagir ao caos em vez de compreendê-lo. Existe uma reação muito comum quando a vida entra em um período de turbulência. Assim que algo inesperado acontece, a mente entra em estado de alerta. Surge a sensação de que algo precisa ser feito imediatamente. A pessoa sente que precisa reagir rápido, tomar decisões rápidas, mudar tudo de uma vez para recuperar o controle da situação. Essa reação parece natural. Quando o ambiente muda de forma repentina, o instinto humano procura restaurar a estabilidade o mais rápido possível. O problema é que muitas decisões tomadas nesse estado de urgência não são guiadas pela clareza, mas pela ansiedade. Os sábios da tradição judaica observaram esse comportamento humano ao longo de gerações. Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que uma das maiores armadilhas nos momentos de crise é confundir reação com compreensão. Quando alguém reage impulsivamente ao caos, essa pessoa tenta resolver o problema antes mesmo de entender o que realmente está acontecendo. Os mestres de Israel ensinavam que essa atitude pode levar a decisões que ampliam a dificuldade em vez de resolvê-la. Imagine alguém que entra em uma sala escura e começa a se mover rapidamente sem observar o ambiente. Quanto mais essa pessoa se movimenta sem enxergar claramente, maior a chance de esbarrar em obstáculos. A sabedoria judaica usa comparações semelhantes para explicar por que agir sem compreensão pode gerar consequências inesperadas. Nos ensinamentos transmitidos pelos sábios da Torá, do Talmud e da Cabala, existe uma grande valorização da pausa consciente. Antes de reagir a uma situação difícil, os mestres aconselhavam algo que pode parecer simples, mas exige disciplina interior. Parar para compreender. Compreender o que realmente mudou, compreender qual parte da situação depende de você e qual parte não depende. Compreender quais decisões podem ser tomadas com clareza e quais ainda precisam de tempo. Essa pausa não significa inatividade. Significa permitir que a mente organize as informações antes de agir. Quando alguém reage impulsivamente ao caos, o comportamento costuma ser guiado por emoções intensas. Medo, frustração, raiva ou desespero começam a influenciar as escolhas. Decisões tomadas sob essas emoções tendem a focar no alívio imediato. A pessoa tenta resolver o desconforto rapidamente, mesmo que a solução escolhida não seja a melhor no longo prazo. Os sábios da tradição judaica ensinavam que compreender o caos exige um tipo especial de disciplina mental. É preciso observar a situação com calma, identificar padrões e reconhecer quais elementos da realidade estão pedindo mudança. Essa postura permite que a pessoa transforme um momento de crise em um momento de aprendizado. Em vez de lutar contra o que está acontecendo, ela começa a perceber o que a situação está revelando. Muitas vezes o caos não surge apenas para interromper um caminho. Ele aparece para mostrar algo que antes não estava sendo percebido. Quando alguém aprende a olhar para os desafios com essa atitude investigativa, novas possibilidades começam a aparecer. A mente deixa de ser dominada pela urgência e passa a buscar entendimento.
E quando essa compreensão começa a se desenvolver, a pessoa percebe algo que os sábios da tradição judaica sempre ensinaram sobre as mudanças que precisam acontecer primeiro dentro de nós. O princípio judaico da reconstrução interior antes da mudança exterior. Existe um ensinamento muito antigo na tradição judaica que muitas pessoas só compreendem depois de atravessar grandes desafios. Esse ensinamento diz que quase toda transformação verdadeira começa dentro da pessoa, antes de aparecer no mundo exterior. Quando algo na vida não está funcionando como antes, a tendência natural é tentar mudar imediatamente as circunstâncias externas. A pessoa procura novas oportunidades, muda estratégias, tenta reorganizar situações ao redor. Essas atitudes podem ser necessárias em muitos momentos, mas os sábios da tradição judaica ensinaram que existe algo ainda mais fundamental que precisa acontecer primeiro: a reconstrução interior. Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala observaram que muitas mudanças externas se tornam possíveis apenas depois que a mente e a consciência da pessoa passam por um processo de transformação. Se a forma de pensar permanece exatamente a mesma, existe uma grande chance de que os mesmos padrões se repitam, mesmo em circunstâncias diferentes. Os mestres de Israel explicavam que cada desafio da vida carrega dentro de si uma pergunta silenciosa. Essa pergunta não está apenas relacionada ao que deve ser feito no mundo exterior. Ela também está relacionada a quem a pessoa precisa se tornar para atravessar aquela fase. Esse detalhe muda completamente a forma de interpretar as dificuldades. Em vez de enxergar os problemas apenas como obstáculos externos, a tradição judaica ensina que eles também podem ser convites para crescimento interior. Um período de instabilidade pode exigir mais disciplina. Uma situação inesperada pode exigir mais clareza mental. Um momento de perda pode exigir maturidade emocional. Essas qualidades não aparecem automaticamente. Elas precisam ser desenvolvidas. Os sábios da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que a verdadeira prosperidade nunca foi apenas uma questão de circunstâncias favoráveis. Ela também depende da estrutura interior da pessoa que está vivendo aquela realidade. Se a mente está confusa, as decisões tendem a ser confusas. Se a consciência está amadurecida, as escolhas tendem a ser mais precisas. Por isso, os mestres de Israel sempre enfatizaram o trabalho interno como parte essencial da jornada humana. Quando alguém atravessa uma fase difícil e decide usar aquele momento para fortalecer sua mente, organizar seus pensamentos e aprofundar sua compreensão da vida, algo começa a mudar silenciosamente. A pessoa passa a enxergar situações com mais clareza. Começa a identificar padrões que antes não eram percebidos. Desenvolve uma capacidade maior de tomar decisões conscientes. Essa transformação interior cria uma base muito mais sólida para qualquer mudança externa que venha a acontecer depois. A tradição judaica ensina que quando o interior se reorganiza, o exterior começa a responder de maneira diferente. Novas oportunidades surgem. Novas conexões aparecem. Caminhos que antes pareciam invisíveis começam a se tornar claros. Mas tudo isso costuma começar com um movimento silencioso dentro da própria pessoa. Os sábios da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que aqueles que aprendem a reconstruir sua estrutura interior durante os períodos difíceis acabam se tornando muito mais preparados para reconhecer as oportunidades que surgem depois. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a perceber algo que antes parecia impossível de aceitar. Algumas fases da vida não são apenas períodos de dificuldade. Elas também podem representar momentos raros de recomeço. O valor oculto das temporadas de recomeço.
Existe um momento específico que surge depois que a turbulência inicial começa a passar. Não é ainda um período de completa estabilidade, mas também já não é o mesmo cenário de desordem que parecia impossível de enfrentar no início. Esse momento marca o início de algo que os sábios da tradição judaica chamavam de temporada de recomeço. Para muitas pessoas, a palavra recomeço carrega um peso emocional. A mente interpreta recomeçar como sinal de que algo deu errado. Surge a sensação de que tudo aquilo que foi construído anteriormente foi perdido ou desperdiçado. Os mestres de Israel ensinavam uma visão completamente diferente sobre esses períodos. Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala observavam que recomeços não são necessariamente sinais de fracasso. Em muitos casos, eles representam oportunidades raras de reconstrução consciente. Quando uma pessoa segue um caminho durante muitos anos, grande parte das decisões passa a acontecer de forma automática. Há rotinas estabelecidas, hábitos consolidados e escolhas que já não são mais questionadas. Esse tipo de estabilidade pode ser confortável, mas também pode fazer com que alguém continue caminhando em uma direção que não está mais alinhada com seu crescimento. É exatamente nesse ponto que algumas interrupções da vida começam a revelar um significado diferente. Quando uma fase termina de forma inesperada, a pessoa recebe algo que raramente teria em um período de rotina estável. Ela recebe a oportunidade de reavaliar. Os sábios da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que momentos de recomeço permitem que a pessoa olhe para sua trajetória com novos olhos. Perguntas que antes nunca haviam sido feitas começam a surgir. O que realmente importa? Que tipo de vida estou construindo? Quais caminhos ainda fazem sentido e quais já não refletem mais quem eu sou? Esse tipo de reflexão é extremamente valioso. Muitas das maiores transformações pessoais começam exatamente nesse espaço de revisão. Os mestres de Israel também observavam que as temporadas de recomeço criam um ambiente propício para escolhas mais conscientes. Quando alguém recomeça depois de atravessar uma dificuldade, essa pessoa já não possui a mesma visão que tinha antes. Experiências foram acumuladas, lições foram aprendidas. A percepção da realidade se tornou mais ampla. Isso permite que novas decisões sejam tomadas com mais sabedoria. Em vez de repetir automaticamente o mesmo caminho, a pessoa começa a construir algo com mais intenção. A tradição judaica ensina que esses momentos possuem um valor oculto, porque oferecem algo que raramente aparece em períodos de estabilidade prolongada. Eles oferecem liberdade de reconstrução. A pessoa pode reorganizar prioridades, redefinir objetivos e escolher direções que talvez nunca tivesse considerado anteriormente. É claro que recomeçar exige coragem. O desconhecido pode gerar insegurança. A mente pode sentir falta da estrutura que existia antes. Mas os sábios da tradição judaica sempre lembravam que cada recomeço também carrega a possibilidade de uma nova construção mais alinhada com a maturidade que a pessoa desenvolveu ao longo da jornada. E quando alguém começa a compreender o valor desses recomeços, também começa a perceber um princípio ainda mais profundo transmitido pelos mestres de Israel sobre a mentalidade necessária para transformar desafios em prosperidade. A mentalidade de prosperidade, ensinada pelos antigos mestres de Israel. Existe uma diferença fundamental entre as pessoas que conseguem transformar momentos difíceis em crescimento e aquelas que permanecem presas às mesmas dificuldades durante muito tempo. Essa diferença raramente está apenas nas circunstâncias externas. Ela está principalmente na forma como a mente interpreta e responde aos acontecimentos da vida. Os sábios da tradição judaica compreenderam isso há muitos séculos.
Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que prosperidade verdadeira não nasce apenas de oportunidades favoráveis. Ela nasce, antes de tudo, de uma mentalidade construída com disciplina, clareza e visão de longo prazo. Para os mestres de Israel, prosperidade nunca foi vista apenas como riqueza material. Ela representa um estado de desenvolvimento completo da pessoa. Envolve sabedoria nas decisões, equilíbrio emocional diante dos desafios e capacidade de construir algo duradouro ao longo do tempo. Essa mentalidade começa com uma mudança importante na forma de enxergar as dificuldades. Enquanto muitas pessoas interpretam os desafios como sinais de derrota, os sábios ensinavam que as dificuldades podem funcionar como instrumentos de fortalecimento. Cada obstáculo pode desenvolver paciência. Cada erro pode ensinar discernimento. Cada fase difícil pode ampliar a capacidade de adaptação. Com o tempo, essas qualidades se tornam uma base sólida para qualquer tipo de prosperidade. Os mestres da Torá, do Talmud e da Cabala também ensinavam que a mentalidade de prosperidade está profundamente ligada à disciplina diária. Grandes resultados raramente surgem de esforços ocasionais. Eles são construídos por pequenas ações consistentes, realizadas ao longo de muito tempo. Uma decisão consciente hoje. Um aprendizado adquirido amanhã. Uma atitude de responsabilidade diante das dificuldades. Essas pequenas escolhas se acumulam silenciosamente e acabam criando uma trajetória completamente diferente. A tradição judaica sempre valorizou muito esse princípio. Os sábios observavam que pessoas disciplinadas conseguem atravessar períodos de dificuldade com mais estabilidade. Elas não dependem apenas das circunstâncias externas para manter sua direção. Mesmo quando enfrentam obstáculos, continuam avançando passo a passo. Outro aspecto essencial dessa mentalidade é a capacidade de aprender com cada experiência. Os mestres de Israel ensinavam que todo acontecimento da vida contém uma lição potencial. Quando alguém desenvolve o hábito de buscar aprendizado em cada situação, até mesmo os momentos difíceis se tornam fontes de crescimento. Esse tipo de postura cria uma vantagem poderosa ao longo do tempo. Enquanto algumas pessoas ficam presas ao ressentimento ou à frustração, outras transformam as mesmas experiências em conhecimento e maturidade. A sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala ensina que prosperidade não é apenas resultado de sorte ou circunstância. Ela é o resultado de uma mente treinada para observar, aprender e agir com responsabilidade diante da vida. Quando alguém desenvolve essa mentalidade, começa a perceber algo que antes parecia impossível de enxergar. Mesmo os momentos que pareciam negativos podem ter contribuído para construir exatamente a pessoa que agora está pronta para avançar para algo maior. E é nesse ponto que muitos começam a perceber um detalhe impressionante sobre a própria história. Aquilo que parecia desperdício ou erro, muitas vezes foi, na verdade, parte de uma preparação que só pode ser compreendida olhando para trás. O momento em que você percebe que nada foi desperdício. Existe um instante curioso que muitas pessoas experimentam apenas depois de algum tempo. Um momento em que, ao olhar para trás, começam a perceber algo que durante anos parecia impossível de entender. Experiências que antes pareciam erros, atrasos ou perdas, começam a revelar um significado completamente diferente. A vida raramente mostra seu sentido completo no momento em que os acontecimentos estão ocorrendo. Enquanto estamos atravessando uma dificuldade, nossa atenção está concentrada no esforço, na frustração e nas perguntas que ainda não possuem resposta. Mas o tempo possui uma capacidade especial de reorganizar a percepção humana. Com o passar dos anos, a pessoa começa a enxergar sua própria história com mais distância.
Eventos que antes pareciam isolados começam a se conectar. Caminhos que pareciam aleatórios começam a revelar uma sequência de aprendizados. É nesse momento que muitos percebem algo surpreendente. Aquilo que parecia desperdício, talvez nunca tenha sido desperdício. Os sábios da tradição judaica falaram sobre esse fenômeno muitas vezes. Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que a mente humana costuma interpretar os acontecimentos de forma incompleta quando está muito próxima deles. Quando estamos dentro da experiência, vemos apenas uma parte da realidade. A pessoa que perde uma oportunidade acredita que aquilo representava o único caminho possível. Quem atravessa uma dificuldade pensa que aquela fase representa apenas sofrimento sem propósito. Mas quando o tempo passa e novas experiências surgem, algo começa a ficar claro. Certas portas precisaram se fechar para que outras fossem encontradas. Certos erros ensinaram lições que evitaram problemas maiores no futuro. Certos desafios desenvolveram capacidades que se tornaram essenciais mais adiante. Os mestres de Israel observavam que muitas histórias de vida revelam esse padrão. Uma experiência que parecia negativa acabou levando a um encontro importante. Um atraso inesperado abriu espaço para uma decisão mais sábia. Um momento de dificuldade despertou qualidades que transformaram completamente a trajetória de alguém. A sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala ensina que a vida possui uma forma silenciosa de organizar os acontecimentos ao longo do tempo. Isso não significa que cada evento difícil seja agradável ou fácil de aceitar. As emoções humanas são reais e fazem parte da experiência. O que os sábios ensinavam é que o significado completo de uma situação raramente aparece imediatamente. Ele se revela com a passagem dos anos. Quando alguém desenvolve essa percepção, algo muito importante acontece dentro de sua consciência. A pessoa começa a olhar para sua própria história com mais respeito. Em vez de enxergar apenas erros ou fracassos, começa a perceber uma sequência de aprendizados que contribuíram para formar quem ela se tornou. Cada desafio atravessado, cada decisão tomada e cada momento de superação passaram a fazer parte de uma construção maior. Essa percepção cria uma mudança profunda na forma de encarar o presente. Porque quando alguém percebe que nada foi totalmente desperdiçado no passado, também começa a entender que o momento atual talvez esteja preparando algo que ainda não é possível enxergar completamente. E essa compreensão abre espaço para uma reflexão final que os sábios da tradição judaica transmitiram durante gerações sobre os momentos em que a vida parece estar dando errado. Talvez não seja o fim, o ponto de virada que você ainda não consegue ver. Existe um pensamento que costuma surgir quando a vida entra em uma fase difícil. A mente começa a imaginar que algo terminou, que aquela oportunidade perdida, aquele plano que não deu certo ou aquela mudança inesperada representa um ponto final. Essa sensação pode ser poderosa. Quando estamos no meio de um momento de incerteza, é fácil acreditar que o cenário atual define todo o futuro. A mente olha para o presente e tenta prever o que virá depois, quase sempre com base no medo. Mas os sábios da tradição judaica transmitiram um ensinamento que atravessou séculos exatamente para esses momentos. Rabinos e estudiosos da Torá, do Talmud e da Cabala ensinaram que muitas das maiores viradas da vida começam em períodos que parecem completamente desfavoráveis. Isso acontece porque os momentos de ruptura possuem um poder especial. Eles interrompem caminhos que já estavam se tornando automáticos e obrigam a pessoa a olhar para a própria vida com mais consciência. Quando tudo está funcionando, raramente questionamos nossas escolhas.
Continuamos caminhando na mesma direção, seguindo os mesmos padrões e repetindo as mesmas decisões. Mas quando algo se rompe, algo dentro de nós também desperta. Perguntas começam a surgir, reflexões aparecem. A pessoa começa a observar sua própria jornada com mais atenção. Os mestres da Torá, do Talmud e da Cabala ensinavam que é exatamente nesse espaço de reflexão que muitas mudanças importantes começam a nascer. Aquilo que parecia um colapso pode estar abrindo espaço para uma reorganização da vida. Uma nova direção pode surgir. Um novo propósito pode aparecer. Uma nova compreensão sobre quem você é e sobre o que realmente deseja construir pode começar a tomar forma. A dificuldade está no fato de que essas transformações raramente se revelam imediatamente. Elas começam de maneira silenciosa. Uma nova ideia aparece, um novo interesse surge, um encontro inesperado acontece. Pequenas possibilidades começam a surgir onde antes só existia incerteza. É assim que muitos pontos de virada começam, de forma discreta. Os sábios de Israel ensinavam que a pessoa que atravessa momentos difíceis com consciência, aprendizado e perseverança frequentemente descobre algo surpreendente sobre a própria vida. Aquilo que parecia ser o fim de um caminho, muitas vezes era apenas o início de outro. Um caminho que não poderia ter sido encontrado se o antigo tivesse continuado exatamente da mesma maneira. Por isso, a tradição judaica sempre aconselhou cautela antes de declarar que algo terminou. A vida possui uma capacidade extraordinária de surpreender aqueles que continuam caminhando, mesmo quando ainda não conseguem enxergar todo o horizonte. Talvez o momento que você está vivendo agora não seja um fracasso definitivo. Talvez seja apenas uma etapa que ainda não revelou completamente o seu significado. Porque muitas vezes, quando tudo parece estar dando errado, a história que você pensava estar terminando está apenas começando a se transformar.